Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, Senhor Pai, Deus Santo, Deus bendito, Deus que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. A Ti nos rendemos em oração nesta hora. A Ti entramos diante do Teu trono e agradecendo ao Senhor, porque esse dia o Senhor fez para nós. Louvado seja Deus, porque as Tuas misericórdias se renovam nas nossas vidas todas as manhãs. E aqui estamos, ó Deus, com o coração aberto para aprender mais de Ti e buscando em Ti crescimento para as batalhas, crescimento para evoluirmos naquilo que o Senhor tem para nós. Então, nesta hora, Deus, nós te damos graças, apresentamos a vida do apóstolo e sabemos que coisas grandes o Senhor trará para nós através desta vida. Obrigado por tudo, obrigado por cada irmão que aqui está e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, meus irmãos. Estão me ouvindo aí bem? Tudo ok. Shalom, bom dia a todos. Queria desde já que vocês pudessem deixar a Bíblia aí para acompanhar em Hebreus, capítulo 5. Nós queremos fazer uma reflexão. Esse dia tão importante, já foi falado diversas circunstâncias e características que o dia de Yom Kippur pede que possamos, diante do Eterno, nos tornar agradável e aceitável. Evidentemente, como diz a própria Escritura, devemos afligir a nossa alma. E afligir a alma nada mais é do que, de fato, fazer uma avaliação profunda do nosso homem interior, para ver de que maneira temos andado, de que maneira temos nos comportado. Queria, diante da oportunidade que o Espírito Santo nos dá, fazer uma reflexão profunda com respeito do porquê estarmos limpos, do porquê estarmos numa posição de justiça e porquê, de fato, andar em novidade de vida, como se pede a todo aquele que se aproxima do Senhor nesses dias, para que um novo ciclo, para que possamos ser agradáveis aos seus olhos. Será que quando assim nos colocamos em Cristo, nos tornamos uma moeda de compra e de troca? Eu queria fazer essa reflexão com você, porque nós sabemos que nesse dia muitas coisas ocorrem, mas dentro da postura que o Eterno ensinou à nação de Israel, desde o primeiro momento que foi feito, foi separado um sumo sacerdote, e nós sabemos, na ordem de Arão, ou araônica, que pudéssemos dizer assim, e esse sumo sacerdote era um representante legal diante do Eterno, ou seja, sua postura, seu comportamento, sua forma de agir é que definia o perdão, não só para ele, como para sua família, como para toda a nação de Israel. Ele é, na verdade, uma sombra que aponta que Jesus não entrou no tabernáculo humano feito por homens na terra, mas o Mestre entrou como sumo sacerdote no tabernáculo eterno, diante do eterno do Pai, a qual o Pai disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de seus pés. É fato de que existe uma sombra que aponta uma realidade. Eu queria hoje olhar para a sombra junto com você e poder enxergar a realidade do que temos que viver a fim de fazer algo aceitável diante do Senhor, não só dentro da nossa visão pessoal, mas também o que podemos ser diante do Senhor como sacerdotes que somos, chamados para ser mediadores, como se Deus, por nosso intermédio, alcançasse o homem, como embaixadores, ministros que possam trazer alento, transformação à vida de outras pessoas, que é justamente o que o Senhor espera de nós. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, por favor, permita-me acompanhar junto com você Hebreus capítulo 5, quando o autor diz o seguinte, no verso 1: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer, escute, assim dons como sacrifício pelos pecados. Dons e sacrifício pelos pecados. Esse indivíduo é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Verso 3. E por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, assim do povo como de si mesmo. Verso 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado pelo Eterno, como aconteceu com Arão. Verso 5. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, e hoje te gerei.
Verso 6, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 7, ele, Yeshua, Jesus, nos dias da sua carne, vivendo no corpo, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Verso 8, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Verso 9, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. 10. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, preste atenção no verso 11. A esse respeito, sacerdócio, temos muita coisa que dizer, difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Verso 12. Pois quando é feito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido, e não de alimento sólido. 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, na justiça, porque é criança. Verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que podemos Forte. tirar dessa narrativa? Primeira coisa que precisamos entender é que quando o Eterno tirou a nação de Israel do Egito, tomou a providência não só de ensinar a Torá na forma de mandamento, como separou dentre as 12 tribos, em especial a tribo de Levi e em especial a família de Arão, para que pudesse, de alguma forma, uma tribo, uma família, representar os interesses das outras 11 tribos. E o autor da Epístola dos Hebreus está tentando nos chamar justamente a perceber esse ato, que está um pouco além do ato individual, do qual foi citado inúmeras vezes ao longo de toda essa semana em Techuvá. Ou seja, o escritor está tentando nos mostrar que há algo acima, que é sólido, que é um fundamento muito poderoso para transformar vidas. E ele cita o fato de que quando Arão foi escolhido pelo Eterno, ele foi escolhido porque Arão tinha características dos quais nós temos. Arão era rodeado de fraqueza. Nós que estamos aqui temos algumas coisas em comum. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e moramos num corpo físico. E esse corpo está vendido à escravidão do pecado. Isso que nós estamos falando é tão poderoso que Deus não comissionou anjos para pregar o evangelho. Seria bem difícil isso ocorrer. Porque se os anjos pregassem o evangelho, imagina Gabriel quando teve a experiência de conversar com Zacarias, e Zacarias tutibiou dizendo, mas como Isabel vai ter um filho? Você está duvidando de mim, Zacarias? Você vai ficar mudo até que nasça. A paciência é zero. Por quê? Porque os anjos não estão cobertos de natureza carnal pecaminosa. Eles não conseguem se identificar com as nossas limitações. Antes, pelo contrário, toda vez que um ser angelical se move dentro do plano bíblico, você vê que os anjos utilizam de rigidez, tomando juízo e tomando comportamento diante das atitudes insubordinadas dos homens. Por isso, o Eterno, ao escolher Arão, é interessante que Arão não fez mestrado nem doutorado. Arão simplesmente foi escolhido para ser sumo sacerdote depois de ter feito algo terrível. Enquanto Moisés estava no Sinai, recebendo do Eterno a Torá, as instruções, Arão foi induzido e aceitou construir um bezerro de ouro, através de derramar ou fazer melhor, ele derreter o ouro com buril, fazer com que todas as tribos pudessem estar vulneráveis. Porque pense comigo, naquele tempo, quando fizeram os ídolos, ou assim se fez o ídolo, toda a nação ficou propensa a ter legalidade para a entrada de demônios no arraial. E sabe o pior? Não dá para expulsar, porque essa dispensação pela qual vivemos, em nome de Jesus, todo mal sai, é só agora. É por isso que naquele período, segundo o registro de Atos, capítulo 7, dito pela pregação de Estevão, no momento que eles fizeram o bezerro de ouro, Deus os entregou ao culto da milícia celestial. Agora imagina a situação. Moisés está no monte, o Eterno diz, Moisés, desce porque o seu povo já se corrompeu. E quando Moisés desce, existia no arraial orgias e corrupções, infestação de ação demoníaca. E nós sabemos que Moisés
muito triste e chateado, perguntou: quem são daqueles que querem estar pelo Senhor? A única tribo que veio de forma completa foi a de Levi. E é interessante notar que, diante desse cenário terrível e miserável, e é justamente o que o autor está narrando, Deus escolhe Arão. E por que Arão foi escolhido para ser o principal mediador e sumo sacerdote de toda a casa de Israel? Porque ele tem algo que aos olhos de Deus é importante. Ele é pecador, o mais miserável de todos. Portanto, ele é capaz de se condoer, ou pelo menos precisa, a fim de que os demais sejam agraciados pela sua mediação. Arão passa a ser sumo sacerdote, concernente às coisas de Deus, e uma vez no ano ele devia comparecer diante do Eterno, munido de uma vida santa, aperfeiçoado. Agora imagina o cenário que existia naquele momento, que não é comum a cada um de nós, onde todas as tribos estão focadas em Arão. Ele precisa entrar no Santíssimo para oferecer pecado por ele, pecado pela sua família e oferecer súplica pelo pecado da nação inteira. É um fato tão real que dentro do Talmud é dito que o sumo sacerdote, ao decorrer do tempo, ele adentrava no Santíssimo amarrado numa corda, apóstolo Ricardo. Porque se porventura ele viesse a morrer no momento que estivesse diante de Yahvé, como tirá-lo de lá se ninguém pode entrar? Então ele era puxado para o lado de fora. O momento que antecedia o perdão do Eterno a toda a nação era algo espetacular. Envolvia temor, respeito e extremamente zelo e inquietação até que ele saísse do Santíssimo. E então eles entendiam que o pecado estava perdoado, que eles podiam entrar no novo ciclo, que eles podiam de fato ter a oportunidade de ter durante todo o novo ciclo os seus pecados perdoados. O importante dessa história, para adiantar um pouco, é que Arão entrava uma vez por ano, chamado por Yom Kippur. Agora, o que é muito bom para nós é que Jesus entrou uma única vez nesse Santíssimo. E ele não entrou com sangue de bodes, ele não entrou com sangue de animais, ele entrou com seu próprio sangue e colocou na tampa do propiciatório, está sentado Adonai e disse: Pai, está consumado. Aqui está o sangue que eu derramo a favor de toda a humanidade. E hoje nós estamos em pleno Yom Kippur universal, onde a Bíblia declara: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, redimido, purificado. Isso é tão espetacular que nós sabemos da história dos dois ladrões na cruz. Um zombava e o outro disse: lembra de mim quando entrares na glória do teu reino? E ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, esse ladrão, ele adentrou no paraíso antes do amigo Abraão, que estava no seio, e o Jesus de Nazaré tinha que buscá-lo. O que nós queremos olhar dentro do texto de Hebreus é que há uma comparação entre o sacerdócio araônico e o sacerdócio na ordem de Melquisedeque. E os primeiros versos de 1 a 6 fala sobre a postura de tomar Arão do meio daqueles que ali se encontravam para representar todos os demais. E o interessante dessa história é que Arão, assim como os levitas, eles são sombras, eles são modelos que o Senhor utilizou para apontar para o verdadeiro sacerdócio, que é o sacerdócio na ordem de Melquisedeque, do qual Jesus se tornou o sumo sacerdote perfeito. E o texto diz que no tempo da sua vida física e carnal, ele orava, suplicava, intercedia, mediava a favor de tantas pessoas. Ele não se preocupava com ele estava preocupado o tempo inteiro em fazer algo que pudesse trazer alento, para que pudesse trazer um shabat, um descanso à vida do cansado. Muitas das vezes oprimido por demônios, muitas das vezes ferido por uma doença. Quantas das vezes o mestre olhou e disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. E essas posturas faziam com que muitos fossem alcançados. O importante salientar é que o mestre, após morrer e ressuscitar, ele assumiu o assento de estar à direita do Pai, como sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, e comissionou o apóstolo Ricardo, a cada um de nós que estamos aqui na live, a fazer um trabalho junto com ele. Daí a expressão: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Os que crerem serão salvos, os que não crerem serão condenados, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E este estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso mostra, de alguma maneira, que Deus espera de nós algo um pouco maior do que simplesmente colocar o nosso pecado, que deve ser feito diante do Eterno. Mas o Senhor espera que cada um de nós sejamos purificados para poder ser moeda de troca, para ser embaixadores do reino,
para serem mediadores, como se de alguma forma Deus esperasse que nós que estamos rodeados de fraqueza, entendamos o fraco. Que nós, rodeados de limitação, possamos entender o limitado. E o Senhor faz uma escala de comportamento, de entendimento entre criança e adulto. Aquele que é ainda muito pequeno na fé e aquele que de fato é adulto. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele define o ato de ser adulto entre ser sacerdote e não ser. Ele diz a respeito desse ponto, há muitas coisas difíceis de se explicar, porque nós somos tardios em ouvir. Porque quando éramos para ser mestre, por 10, 15 anos que temos de igreja, somos obrigados a lidar com leitinho. E se nós tivéssemos tempo, nós leríamos o capítulo 6, mostrando o que é leite aos olhos do Eterno. É falar de fé, princípios elementares da fé, ressurreição, juízo eterno, imposição de mãos, são assuntos relevantes e importantes, mas são assuntos que são apenas base de fundamento. O que Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como sumo sacerdote, espera dos seus sacerdotes, que somos nós, é que nós, de alguma forma, purificados, limpos e redimidos no dia de Yom Kippur, estejamos numa posição muito aceitável, para que, de alguma forma, Deus, pelo seu Espírito, possa advertir o outro, chamar o outro ao arrependimento, se identificar com ele, ser o intercessor, ser o mediador, ser um restaurador de veredas, um restaurador que se coloca na brecha, quando nós podemos observar claramente a situação envolvendo Abraão. Quando Abraão ouviu da parte dos anjos, estamos indo a Sodoma, queremos ver se de fato aquilo que está ocorrendo condiz com o que chega lá em cima. E quando Abraão soube disso, ele lembrou de um moço chamado Ló. Nós sabemos da história. E ele disse assim: Ô meu senhor, me permita que fale convosco. Se houver 50 justos na cidade. E eles disseram: se houver 50 justos na cidade, nós não destruiremos a cidade. Mas pode ser que falte algum. 40, 30, 20, por favor. Mais uma vez, apenas vou importuná-lo. Se houver 10. Se houver 10, por amor aos 10, eu não destruo a cidade. E o que é mais incrível dessa história é que os anjos entram na cidade. Nós sabemos da narrativa. Ló está na porta da cidade, os acolhe como bom hospitaleiro. Quando eles entram na sua casa e aqueles homens da cidade os veem, a cidade está tão pervertida e corrompida. Eles disseram: deixa esses homens saírem que queremos possuí-los, queremos ter prazer com eles, queremos gozar amor com esses homens. A perversão era terrível. E Ló disse: olha, eu tenho filhas virgens, por favor, não façam isso, estão debaixo do meu teto. E o texto diz que eles forçaram, enquanto forçavam, os anjos levantaram a mão e ficaram totalmente cegos. E os anjos falaram algo espetacular: Ló, sai da cidade, porque nós não podemos destruir enquanto você estiver aqui. O que prendia a mão do Eterno para que não fosse a cidade inteira pulverizada? A intercessão de Abraão, a oração de Abraão, o ato e o efeito de quem se coloca na brecha, de quem coloca-se para interceder, de quem com uma vida justa, santa, andando com seu techuvá em dia, andando com boas obras, é capaz de se condoer dos perdidos, é capaz de se colocar na brecha e dizer: Senhor, poupa o meu tio ignorante, poupa o meu irmão perturbado, poupa, e ainda que a Bíblia nos diga: bem-aventurados sois quando pelo meu nome mentirem e disserem todo mal contra vós, regozija, grande é o vosso galardão nos céus. Deus está nos chamando para ser mediadores como Jesus o foi, como Abraão foi, como Moisés foi, como Isaías foi, como Jeremias foi, alguém que se coloca na brecha entre o pecador miserável, corrompido, ignorante, porque nós somos ignorantes. Somos também rodeados de fraqueza. Arão era capaz de se condoer. E o importante, irmãos, o texto diz que aquele que é sumo sacerdote, ou também sacerdote, precisa se condoer daquele que se perece, que está em pecado, mas oferecer dons e sacrifício pelo pecado. Dons, quem não quer, né? Falar em línguas, interpretar línguas, manifestar talvez o poder de curar, de libertar, de restaurar. Mas quem está disposto a carregar a carga do irmão? Quem está disposto a carregar a ignorância daquele que a gente só faz o bem e traz o mal contra nós? Quem está disposto a suportar a intolerância, a falta de compaixão, a falta de crescimento, de entendimento, como os meninos que vivem apenas no leite? E a Bíblia diz, e me falta tempo para dar detalhes, mas quando nós lemos Coríntios capítulo 3, por exemplo, o Senhor, através de Paulo, diz: eu queria vos dar alimento sólido, mas só posso vos dar leitinho. E por que só posso vos dar leitinho? Porque ainda sois carnais. E ainda seguis dizendo: eu sou de Paulo,
eu sou de Cefa, eu sou de Apolo. Porventura está Cristo dividido? E quantas das vezes nós que estamos aqui estamos preocupados em talvez dizer, eu sou da Assembleia dos Santos, eu sou da Presbiteriana, eu sou da Metodista, e aqui o bacana é que cada um está dentro do seu aspecto de busca, seu aspecto de igreja local, mas unidos pela Techuvá, unidos pelo ato e o efeito de se colocar diante de Deus em humildade. Agora a pergunta que eu faço, estamos maduros para podermos andar no procedimento sólido de alguns textos importantes para que nós possamos ter a consciência do que representa esse ato de quem se coloca como Arão? Imagine, apóstolo Ricardo, como é que a cabeça e o coração de Arão se colocava nesse dia para entrar, para representar todo mundo. Não podia ter falha, não podia ter erro. Tinha que ter uma vida ilibada, tinha que ter uma vida irrepreensível. Ele estava representando o interesse de uma nação inteira. E muitas das vezes o apóstolo Ricardo, como ministro do altar, representa o interesse de 20, de 30, de 40. Assim como um sacerdote na sua casa, qual somos cada um de nós, como, por exemplo, Jó, que dizia em seu coração, vai que meu filho tenha pecado, vou oferecer um sacrifício por ele. Ou seja, se subentende que cada um de nós somos sacerdote em nossa casa, mas também somos sacerdote em nossa igreja. Somos mediadores de maneira que o Senhor possa nos conduzir com uma vida ilibada, mediante a purificação do sangue do Cordeiro, o sumo sacerdote de nossa confissão, que hoje se assenta à direita do Pai, qualificando-nos, dando condição para que nós possamos ser mediadores, para que possamos nos conduir, para que possamos oferecer dons, o poder e a unção, mas também sacrifício pelo pecado. Mas espera aí, pastor, nós temos que oferecer alguma coisa, mas Jesus já não disse, está consumado? É importante salientar que no momento que aceitamos Jesus, nos tornamos um com ele. Lembra do casamento? Deixará pai e mãe, unir-se-á, se tornar uma só carne? Quando Jesus encontrou Saulo, que virou Paulo, ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Não porque persegue a igreja, porque me persegue. Somos um corpo com Cristo. Se somos um com ele, devemos trabalhar na mesma direção que ele se encontra. Hoje, o mestre está à direita do Pai, sumo sacerdote da nossa confissão, e espera que, unindo forças com o sumo sacerdote, sejamos a extensão do seu trabalho na terra. Fazendo o quê? Leia comigo rapidamente, para que nós possamos ter uma ideia, apenas para que nós possamos desenvolver, nesses poucos minutos que temos, o que Deus espera de comida sólida. Romanos capítulo 15, verso 1 diz assim, Romanos 15, 1, ora, nós que somos fortes, olha que coisa interessante, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Verso 2, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Verso 3, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Repito, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. O que é isso, senão carregar a carga, suportar as debilidades daqueles que ainda não cresceram? Pegue outro texto em Gálatas para que você possa ter a compreensão pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Em Gálatas, o apóstolo diz a mesmíssima coisa com respeito à nossa forma que devemos nos comportar. Gálatas capítulo 6, verso 1 diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura e guarda-te, para que não seja também tentado. 2, levai as cargas. Ué, tem carga para levar? Levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? O amor. Ninguém tem maior amor do que esse, dar sua própria vida a favor dos seus amigos. Verso 3, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. E outro texto em Colossenses, que nos fala algo muito interessante, onde o apóstolo Paulo, mais uma vez, conduz-nos a entender que há algo para ser feito como sacerdócio na ordem de Melquisedeque, um sacerdócio universal, comida sólida. Colossenses 1, verso 24. Agora fico feliz, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, nos meus sofrimentos por vós, e preencho, ainda resta alguma coisa? E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor
do seu corpo, que é a igreja. Então, existem aflições para levar a igreja até Cristo. Existem aflições para levar a igreja até Cristo. Em Coríntios, capítulo 4, e eu encerro com esse texto de reflexão, para que nós possamos ter um entendimento, eu digo em relação a ler, para dar fundamento, para que nosso pensamento não esteja apenas em nós mesmos. Em 1 Coríntios, capítulo 4, fala conosco o apóstolo Ricardo, uma palavra forte e seríssima agora, diferente do que vemos atualmente. O Espírito Santo disse o seguinte a respeito do apostolado. 1 Coríntios 4, verso 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Verso 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Veja a troca. Nós fracos e vós fortes. Veja a troca. Oferecendo dons e sacrifícios. Vós nobres e nós desprezíveis. 11. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa. 12. Nos afadigamos e trabalhando com as nossas próprias mãos. Não esqueça, ele era vendedor de tenda. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. 13. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Preste atenção agora. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos ademoestar como a filhos meus amados. 15. Porque ainda que tivesse milhares de pregadores, preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. E agora a cereja do bolo. Ademoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. O que nós vimos nessa narrativa, apóstolo Ricardo? É de que Deus subentende e compreende de que existe no mundo espiritual uma troca. Aquela que Jesus, na cruz, nos ensinou. O justo pelos injustos. Nós que estávamos desgarrados como ovelha, mas fomos achados porque alguém se colocou no lugar. Quando ele estava no Getsemane, no jardim da prensa, ele rogou ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Eu não queria estar separado de ti. Tu és o meu Pai, o santo, o perfeito. Mas o pai deve ter dito para ele: filho, eu ensinei em todo o livro de Levítico, por meio de sombras, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É preciso que o justo seja entregue pelo injusto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus falou: não se faça a minha vontade, mas a tua, e entregou. A partir daquele momento, uma turba adentrou no Getsemane, o prendeu, deram com caniço na cabeça, dizendo: você não é o Messias? Profetiza quem te bateu. E Jesus foi esmagado, apertado, aflito. E a Bíblia diz que verdadeiramente ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E é por isso que estamos aqui felizes, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas alguém foi apertado, alguém foi esmagado como uma azeitona, alguém foi apertado para que nós pudéssemos ter vida. Nós não tínhamos do que viver, e ele não tinha do que morrer. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua própria vida. E quando o Senhor comissiona um sumo sacerdote, Yeshua HaMashiach, para adentrar no Santíssimo no dia de Yom Kippur, como nos dias de hoje, porque trabalhamos com a sombra para encontrar a realidade. Ele espera que homens, mulheres que aqui se encontram, estejam cobertos de um manto de solidez, de maturidade, que se conscientize que a purificação, a transformação que temos a alcançar na Techuvá só tem um objetivo, além de nos purificar, é de nos tornar alguém que seja moeda de troca. Que o Marcelo que está aqui esteja numa capacidade tão aceitável, que o Senhor possa usá-lo pelo Espírito Santo para atrair outros através de uma corda humana de amor. E por que o Marcelo? Porque o Marcelo sabe se condoer, Marcelo sabe o que é chorar, Marcelo sabe o que é dor, Marcelo sabe o que é uma perda, Marcelo sabe o que é errar, porque ele está coberto de fraqueza. E por isso o Senhor diz: carrega a carga, conduz, leva com apreço. Em 1 João 3,16 diz:
Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. E quando me refiro a isso, é o ato e efeito de estar sólido, maduro, não para dar trabalho ao pastor, não para somar para mais pecados, para que o pastor tenha que oferecer dons e sacrifícios, ou as aflições que restam, mas maduro ao ponto de entender quem você é, olhar para aquele que está amuado, abatido e dizer: um dia eu pensei assim, um dia eu andava nesse nível baixo, mas eu quero entender que você pode contar comigo como um ombro amigo para ser um reparador de veredas, restaurador daquela brecha que se encontra. Portanto, se em Techuvá nós devemos humilhar por 10 dias através do sonido do chofar, para se acertar diante de Deus com um único propósito: amará o teu próximo como a ti mesmo. Deus espera que, como foi dito no texto, nós apóstolos fomos colocados, parece, em último lugar. De maneira que, às vezes, nós somos chamados de idiotas, burros e ignorantes, mas outros saem felizes com a sabedoria. Talvez alguns nos desprezem, considerando que somos tolos, mas outros saem abençoados. E não foi dessa forma que Jesus viveu? Não foi dessa forma que Yeshua Hamashia, na terra, parou um cortejo, olhando uma mãe que perdeu o filho único e tocando o esquife, o filho voltou e o coração daquela mulher ficou transbordante de alegria. Todavia, alguns disseram: ele opera isso pelo poder de Beuzebu, o maioral do demônio. Esse é impostor, é falso. Geralmente quem agia assim são aqueles que dominavam o local como autoridade religiosa. Eu queria, meu irmão, minha irmã, te chamar uma reflexão. No sacerdócio em Cristo, na ordem de Melquisedeque, o nível é maior. Se nós temos a garantia, como é dito: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecares, tem um advogado junto ao Pai. Fique tranquilo. Os seus pecados serão perdoados à medida em que você se arrepende, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas, ei, se compadece dos fracos. Ei, se compadece daqueles que não conseguem enxergar e nem discernir a mão da direita com a esquerda. O Senhor compete a nós, que somos hoje o seu corpo, que somos hoje a extensão da sua obra, imitá-lo para alcançar vidas que, na maioria das vezes, são frágeis, que, na maioria das vezes, são ignorantes, que, na maioria das vezes, não conseguem compreender o básico. E, muitas vezes, por não entender a postura do apóstolo Ricardo, o diz: impostor. Só tem o objetivo de nos enganar. Mas é a respeito desse também que Cristo morreu. Carregar a carga um do outro é simplesmente entender o quanto aquela pessoa é arrogante, perversa, até embusteira e enganadora, mas suportar de uma maneira que a sua compaixão, a sua intercessão, como foi dita ontem, a sua oração, a sua vida de piedade atrai, porque não existe maior moeda de troca senão a vida. A vida está no sangue. E eu não estou falando só do martírio, eu estou falando daquela vida qual Paulo declarou: em nada considero preciosa a minha vida, com tudo que cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor. Quando alguns diziam: Paulo, não vá a Jerusalém, você será preso. Ele diz: não estou disposto somente a ser preso, mas a dar minha vida pelo reino. Dar a vida significa estar à disposição de ouvir a alma mais fraca, a que está em angústia e aflição. Quantos de nós, nos dias atuais, nós sabemos, vivemos uma vida frenética, corrida o tempo inteiro, e muitas vezes preocupado em angariar algo para amanhã na nossa vida, ser abençoado. É legítimo, é correto, mas o Senhor nos chama a uma postura de solidez, de maturidade, onde nós estamos junto com o sumo sacerdote, nesses dias de Yom Kippur, trabalhando para uma vida pura. Para quê? Para que no novo ciclo eu possa ser um ganhador de alma, um restaurador de vereda, saquear o inferno e povoar os céus. De que maneira? Com uma vida que possa manifestar o bom perfume de Cristo, a fim de que outros, sentindo sua fragrância, possam se voltar diante do Eterno. E só nós temos essa capacidade. Nós temos algo que os anjos não têm. Nós temos um corpo limitado. Nós entendemos o limitado. Nós sabemos bem o que é pecar. Nós sabemos bem o que é errar. Nós sabemos bem o que é ser um cidadão do reino e mesmo assim cometer uma falha. Nós sabemos o que é um deslize em perder os nossos olhos numa pornografia. Nós sabemos o que é o deslize em viver em pecado. Eu imagino o Marcelo que está aqui, quando o passado do qual ele teve, e que cada um de nós temos, o quanto ele não tem amnésia e lembra o quanto ele foi ignorante, o quanto ele foi miserável, o quanto ele foi distante, e Deus, pelo seu Espírito, teve graça
para atraí-lo e dar a oportunidade de ser chamado filho do Altíssimo, ser agora alguém que se sente restaurado. E a Bíblia é muito clara. A quem muito se perdoa, né, Marcelo? Muito ama. Quando nós temos essa consciência de quem fomos, da desgraça que fomos, eu sempre digo, aqui na minha casa eu fui o último a me converter, o mais teimoso, o mais complexo. E Deus, com uma paciência espetacular, suportou-me com todo o carinho. Lembro-me quando cheguei várias vezes bêbado e a minha avó olhava para mim: você bebeu, né? Eu falei: de forma alguma. Aí eu fazia o 4 para provar que eu não estava bêbado. E ela dizia assim: eu continuo orando por você, meu neto. E um dia você vai se converter. Havia alguém que se condoía, havia alguém que, mesmo vendo a desgraça miserável que eu estava, orava e intercedia diante do Eterno. Isso é solidez, isso é maturidade. Não pensar somente em nós, estar constantemente voltado para transformar vidas. Há pouco, isso é o carimbo de todos, conversava de forma particular com o apóstolo Ricardo. O fardo é pesado, o caminho é árduo, difícil. Nos colocamos para ser úteis e nem sempre somos entendidos. Nos colocamos para orientar e nem sempre somos absorvidos. Mas eu quero dizer para você que são as marcas de quem oferece dons e sacrifício. O dom é aquilo que você diz, que bênção. Deus utilizou os lábios do apóstolo Ricardo. Ele orou e fui curado. É o dom que procede do alto, pelo Espírito Santo. Mas muitas das vezes o sacrifício está em suportar a não maturidade do outro, ao comportamento que o outro diz assim: não, mas bom mesmo é o ministério presbiteriano, bom mesmo é a igreja batista, bom mesmo ainda diz: eu sou de Paulo, eu sou de Cefa, eu sou de Apolo. O reino jamais está dividido. Deus escolhe um para plantar, o outro para colher. O crescimento vem do alto. Somos apenas cooperadores na lavoura, não somos maior ou menor. Estamos dentro de um aspecto do qual Deus espera de nós maturidade. Quando nós entendemos que, quando estamos em Techuvá, estamos nos limpando, estamos nos purificando, estamos nos colocando de uma forma aceitável, mas sabemos que somos rodeados de fraqueza. Sabemos que estamos cobertos de uma carne limitada, e isso, de alguma forma, é importante, porque nós vamos aprender a condoer-se daquele que erra, porque erramos também. Vamos condoer daquele que falha, porque falhamos também. E quando Pedro disse para o mestre: mestre, até 7 vezes, né? E não, Pedro, até 70 vezes 7. Se fosse só 7, com a história do galo, Pedro gastou 3, né? Ia ficar com 4 pro resto da vida. Será que conseguia, Marcelo? Ficar só com 4? E o Senhor falou para ele: Pedro, tu me amas? Ele disse: tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, meu Senhor. Pedro, tu me amas? Ele percebeu. Ele disse: então apacenta o meu rebanho. Quer provar amor? Pode, Ricardo, apacenta o rebanho. Quer mostrar que de fato segue o teu mestre, apacenta o rebanho. Mas no rebanho existe todo tipo de situação. No rebanho existe todo tipo de pessoa. No rebanho existe todo tipo de gente. Mas o Senhor suportou o Ricardo, por que, que ele não vai suportar outro? O Senhor suportou o Cristiano, por que, que ele não vai suportar outro? O Senhor suportou esse tal de Marcelo, ruim, ruim. E é por isso que ele também vai suportar o outro. Isso é maturidade. E o Senhor espera que nós possamos gerar, porque não existe como gerar sem dor. A mulher sente dores para dar à luz a filho, mas depois que o filho nasce, nasceu um filho para o mundo. Deus está esperando que nós possamos nos oferecer voluntariamente diante dele, nos dias de Techuvá, para dizer: Pai, purifica meu pecado. Pai, me limpa. Eu creio no sangue do Cordeiro. Eu creio que o sumo sacerdote está ao teu lado agora e o seu sangue me purifica de todo pecado. E uma vez puro, uma vez limpo, oh, aleluia, vamos ganhar, vamos restaurar, vamos carregar a carga, vamos suportar a limitação do outro, vamos ter condições de perdoar, de dizer: vá, meu irmão, não peques mais, para que suceda coisa pior. Está dispostos, como diz o texto, carregar a carga um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Dias de Techuvá são dias onde estamos diante do Eterno, olhando para nós e nos ajustando. Para quê? Para o novo ciclo, onde nós vamos, como mel, ter a oportunidade de adoçar a vida de outros, de poder ser luz para iluminar, sal para dar sabor. E eu faço uma pergunta para terminar:
Quantas almas no ciclo anterior você atraiu com cordas humanas de amor? Quantas pessoas você colocou no seu coração, seja ela perversa ou não, para dizer: Senhor, muda esse estado miserável. Senhor, tenha misericórdia. E muitas vezes, quando fazemos isso, apóstolo Ricardo, nós colocamos na brecha, nós tomamos a flechada no lugar do outro. Nós tomamos a pancada no lugar do outro. Eles saem alegres e felizes, mas nós carregamos em silêncio a dor, a zombaria, a perversidade, a crítica. E nós precisamos entender, isso faz parte do sacerdócio. Isso faz parte do que o Senhor nos entregou a cada um. Porque a Bíblia diz que Paulo olhou e disse: sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Então, quando terminamos a ideia do livro de Hebreus, capítulo 5, percebemos que Cristo, no tempo da sua carne na terra, ele levantou forte súplica, oração, piedade, aprendeu obediência pelo que sofreu, e porque agiu desta forma, se tornou o sumo sacerdote da nossa confissão. Ora, se ele é sumo sacerdote, onde há sumo sacerdote, existem sacerdotes, existem mediadores, existem embaixadores que representam os interesses do céu. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui perseverando nos 10 dias de Techuvá, que permita-nos o Senhor, nesse novo ciclo, sermos de fato alguém disposto a ser um sacerdote que, através de atitudes sólidas, maduras, possa atrair pessoas ao arrependimento, porque nós precisamos ser uma carta aberta que todos possam ler, não mais nós, mas Cristo em nós, a esperança da glória. Paulo disse: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais para mim, eu vivo agora para Cristo. Eu preciso manifestar aos outros a graça do céu em minha vida, restaurar, transformar, mudar. E um dia, quando chegar o tempo final, eu vou dizer: lutei o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E eu vou ouvir, tem certeza: foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor, porque ele me deu 3 talentos, eu negociei mais 3. Ele me deu 5, eu negociei mais 5. Mas aquele que ficou com 1 talento só botou na terra. E o Senhor vai dizer: servo mau, devia ter multiplicado. Então, querido irmão e irmã, termino dizendo: em dia de Techuvá, são dias de purificação, para nos preparar para um novo ciclo, para que o Cristo, o Espírito Santo, através de nossas vidas, possa oferecer um sacerdócio de mediadores, de transformadores de vereda. Que Deus possa abençoá-los, que nós tenhamos essa semana uma excelente semana para cumprir a etapa e entremos em novo ciclo cheio da graça do Senhor, purificados e redimidos, conforme Paulo declarou: nada pode me separar do amor de Cristo, nem perigo, nem espada, nem coisa do presente, nem do porvir, nem principado, nem potestade. Se nada pode nos separar, estamos unidos a Ele. Se estamos unidos a Ele, podemos tudo naquele que nos fortalece. Ele pode nos usar a ser tremendamente utilizados para ajudar o mais fraco, aquele que erra, aquele que ainda está tateando como cego. Ele conta com você, ele conta comigo, porque nesse novo ciclo eu tenho certeza absoluta que cada um de nós vamos restaurar vidas, transformar vidas, porque Cristo está em nós e Ele é a esperança da glória. Obrigado pela oportunidade, que Deus possa abençoar cada um. Sou daqui de Niterói, Rio de Janeiro, e encontrei em 2020, 19 para 20, o Bispo Rinaldo. Eu acho que nós tivemos uma similar postura de intensamente em Cristo amar um ao outro. E eu tive a oportunidade de fazer uma obra com ele lá em Portugal. E de lá para cá estamos caminhando junto. E fico feliz de poder cada dia ser útil a cada um daqueles que o Senhor coloca ao caminho. Deus abençoe. Obrigado, Apóstolo Ricardo. Desde o dia que tu falaste comigo, eu respondi, o Senhor falou: fale de Hebreus capítulo 5, para que a minha igreja me ajude a resgatar aqueles que ainda precisam. Shalom a todos. Glória ao Eterno pela sua vida, apóstolo Cristiano, por essa palavra poderosa. Nos dê a honra de encerrar esse tempo orando por nós, né? Querido Pai, estamos separados para Ti nesses dias, dizendo: Yeshua, sumo sacerdote que está à direita do Abba, purifica-nos com Teu sangue de todas as nossas iniquidades. Temos sido muito ruins diante de Ti.
temos sido desagradáveis em vários comportamentos. Já eram para ser maduro, já eram para estar em outro nível, mas ainda estamos rodeados de fraqueza. Senhor, transforma a nossa miséria, a nossa fraqueza em um canal de compreensão daquele que é fraco. Utiliza da nossa limitação para entender o limitado e, através de uma vida santa, uma vida agradável aos teus olhos, atrair homens e mulheres para o teu reino. Senhor, estamos famintos do reino, estamos famintos em restaurar vidas, transformar vidas. Capacita-nos para nos dias que estão chegando, desse novo ciclo, o Senhor possa nos conduzir para ser um restaurador, um transformador. Ante aos teus olhos, eu peço perdão por todos os meus irmãos que erram e como também peço perdão pelo meu pecado. Purifica-nos de toda transgressão. Senhor, tu sabes, somos rodeados de fraqueza. Tu estiveste aqui, tu levaste o corpo em glória, vencedor, e nós te pedimos, ser propício a nós, transgressores. Louvamos, Senhor, o teu bom nome, porque outrora, longe, distante, agora os nossos nomes, oh aleluia, estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Pai, eis-nos aqui, envia-nos a nós para restaurar aqueles que ainda estão distantes. Nós te louvamos e te pedimos, sê tu o nosso mediador. Rogamos em nome de Jesus, o Filho de Deus vivo, e confiamos nele, porque só por ele e por meio dele estamos de pé. Nós te agradecemos e te pedimos a todos que estão aqui que eles possam meditar e esta palavra fique de dia e de noite em seus corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Deus abençoe a todos. Amanhã, nosso querido e amado pastor Marcelo Grubert fará a palavra e nós vamos aí caminhando em fé nesse tempo que o Senhor, que o Eterno tem preparado para todos nós. Tenha um bom dia, produtivo, na presença daquele que vive para todos sempre. Shalom, shalom. Gratidão a todos vocês.